A gente tem um sentimento de colheita. Esse é um sentimento de colheita. Quando o governador Rui Costa criou a Secretaria de Desenvolvimento Rural, foi para atender com políticas públicas assentados em reforma agrária, agricultura familiar, comunidades quilombolas, ribeirinhos, parceria com as prefeituras municipais em fortalecimento daquelas ações que dizem respeito à agricultura no campo, aquela agricultura praticada em cada canto do estado da Bahia. E eu tenho certeza que nesse momento para a SDR, que junta aí, nós estamos falando de 3 bilhões e meio de investimento, e é importante dizer que o Parceria Mais Forte, ele consolida uma ação de assistência técnica, de agroindústria, de comercialização, de preparação de estradas vicinais, que é a preocupação. Agora, o que é importante nisso? É que o governo federal, ele desde o momento que a Dilma saiu do governo, que o governo federal foi destruindo as políticas públicas para quem acompanha, para toda a agricultura familiar do Brasil. Então a gente não viu mais orçamento, programas voltados. O governo, os dois governos, eles acabaram o PA, que é uma compra de aquisição de alimentos da agricultura familiar para atender creches, atender entidade de ação social. Então, foi o governo do estado que bancou as políticas públicas na parceria com as prefeituras, com o movimento, as cooperativas, as associações. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade aqui de ser Freire Santana, que eu quero colocar no meu programa de governo, colocar no meu programa de governo uma agenda intensa, que assim, a Bahia não pode comprar mandioca de outro estado. Não é inadmissível. A Bahia não pode comprar frango, ovos. Então o que Wagner e Rui fizeram, eu tenho um sentimento de que foi suficiente de um lastro para que a agricultura familiar, primeiro, se tornasse com alta estima. No passado não tinha essa estima de que o agricultor não era visto, era vergonhoso. A gente tinha vergonha de ser agricultor, tinha vergonha. Hoje não, a gente vê as entidades dizendo assim, olha, nós temos orgulho e nós vamos fazer um plano arrojado para que a Bahia entre com essas cadeias produtivas mais importantes, que é quem gera alimento, quem alimenta o povo brasileiro. E nós vamos sim fazer um programa dialogado com as cooperativas, com as associações, que a gente possa sair dessa condição de importar alguns produtos. Nós temos condições suficientes. Não dá para a gente, por exemplo, ver essa região de Feira, de Santo Antônio de Jesus, do Recôncavo, por exemplo, que era uma grande produtora de mandioca, a gente perder essa oportunidade. Não dá para a gente poder ter que buscar laranja em São Paulo. Nós temos aqui no litoral norte e no Recôncavo condições de ser autossuficiente disso. Então nós temos que investir de forma muito forte para que a agricultura familiar possa assumir essa responsabilidade. Nós temos uma boa divisão, não é ruim. O agronegócio produz para exportar. É o DNA do agronegócio. Então exporta soja, exporta eucalipto, exporta algodão. E nós temos na agricultura familiar a produção para alimentar o mercado interno. Gera renda, alimentação de qualidade. Olha a diferença. Quando o agricultor familiar ele vende um aipim, é o mesmo aipim que vai para a mesa dele. Então ele não ia botar um aipim na mesa da gente que fosse um aipim contaminado, envenenado. Então nós temos uma missão importante de que esses programas que hoje o estado da Bahia desenvolve, ele possa ser fortalecido, a gente possa assumir um lugar de liderança. E não, eu não estou falando só de vender in natura, estou falando de vender produto agroindustrializado, para agregar valor. Então, se eu falo do cacau da região do sul da Bahia, eu tenho que falar de vender chocolate, achocolatada, é isso que nós estamos querendo fazer. Então, essa expectativa dessa com a parceria com essa Bahia aí mais forte. Agora, dentro desta ideia, né, desse programa, que setores produtivos, candidato, pode se destacar futuramente, na opinião do senhor? Olha, nós temos, nessa área da agricultura familiar, nós temos a parte de fruticultura, nós desenvolvemos muito a parte de criação de animais. A Bahia tem um semiárido que ocupa mais de 70% do seu território com semiárido. Então nós temos, por exemplo, caprino ovino, nós temos pequenos animais como a avicultura, que sempre a agricultura familiar produziu, sempre no quintal. O que é que a gente quer fazer? Organizar para que tenham galinheiros qualificados, que possam a coleta de ovos ser diária e a gente poder estar fornecendo na escola, nos hospitais, para as prefeituras, mas também o mercado dos verdes. Então, digo que nós podemos correr
inclusive com produtos que nós hoje estamos em destaque, que é com queijo. Nós temos nessa região de Jacobina aí, umas 2 cooperativas que produzem queijo de finíssima qualidade. Posso chamar a atenção, falando de leite ainda, o que é que a gente pode fazer para que o requeijão que a gente consome aqui em Santa Bárbara, aqui em Tanquinho, possa ser fornecido com a qualidade que nós temos, mas ser exportado para outros estados. Então, quero dizer que a gente vai ter que enfrentar esses temas com muita... E outra coisa que às vezes a gente dá pouco valor é, por exemplo, o turismo rural. Nós temos comunidades tradicionais, aqui em Feira de Santana mesmo, comunidades que podem ser fonte de renda para que uma comunidade que tem origem quilombola possa ser visitada por escolas, possa ser visitada por turistas, só que a gente às vezes não valoriza muito isso. Então queremos muito que essas atividades econômicas sejam para agregar valor às famílias, dinamizar a nossa economia. Nós temos aqui um lago maravilhoso de Pedra do Cavalo, e propriedades do lado precisam ganhar dinheiro com isso, tanto da produção como dos visitas. Agora, professor Jerônimo, se falando sobre exportação... Paulo Marcos. Sou eu. A Rádio Sabiá criou uma campanha para a criação de uma zona de processamento e exportação, o ZPE, na região Cisaleira, Jacuípe. Você acredita que pode se comprometer com isso e valorizar a agricultura familiar, uma zona dessa? Primeiro eu quero aproveitar aqui que eu estou em casa, estou falando com as pessoas que eu conheço. Hoje eu falei com o Dilson ali que eu estou louco para domingo ver se eu consigo ver a abertura da Série B, para ver o Touro, o Fluminense voltar para o lugar que ele não devia ter saído nunca. Olha ali, o ex-presidente, vice-presidente. E depois eu estou aqui diante de vocês aqui com o profissional Paulo Marcos, tive condições de ser professor de Paulo Marcos, novinho aí no rádio, hoje está um profissional de primeira ordem aí. Paulo, quero dizer o seguinte, a primeira ação que nós temos que fazer na política pública é assim, o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, ele tem que ter suas iniciativas. Então assim, nós vamos tomar iniciativa, no caso da Bahia, nós temos 16 anos governando, então nós sabemos quais são as ações que nós temos que apresentar, nós vamos fazer isso. Posso dar um exemplo aqui de Feira de Santana, Paulo. Nós temos que, a gente que é de feira sabe a importância cultural daquela abóbora da cultura. Nós vamos ter que fazer aquela abóbora. Nós temos que, o Amélia Amorim, o nosso centro de convenções, discutir o aeroporto, o anel de contorno, são ações que nós temos que... Nós vamos, o centro de abastecimento, a mobilidade em Feira de Santana, nós temos que enfrentar isso porque a gente conhece e queremos fazer. Nós vamos ter que achar forma de fazer, botar no programa de governo. Quanto à iniciativa da produção, Paulo, eu quero dizer que nós vamos ter que fazer uma boa conversa. Você que bem conhece ali Barreiro, o Riachão, nós temos que fazer o levantamento com as entidades que atuam ali, por exemplo, as cooperativas, e vemos quais são as ações concretas. Nós vamos poder fazer o Lula no sábado passado, que nós estávamos em São Paulo, no lançamento da candidatura dele, fez 2 perguntas para a gente, nessa direção que você perguntou, Paulo. Uma foi, como é que está lá a pesquisa? Você está bem? E a gente, olha, é um mês, presidente, estamos cuidando, a gente vai continuar crescendo nas pesquisas, precisamos do senhor entrar na campanha, que ele estava aí dando essa decisão. Ele vai casar amanhã, está com o coração cheio de amor, né? O meu está ali atrás, cadê ela? Cadê ela? Tatiana? Saiu, não foi? Saiu. E depois ele pediu, eu preciso que o programa de governo de vocês aponte o que é que nós temos que fazer na Bahia. Então tem um conjunto de investimento que a gente vai dizer, olha, Lula, isso aqui a gente vai fazer, não se preocupe não, mas isso aqui, o tamanho, o anel de contorno, nós temos que botar na conta do governo federal. E caso a gente não tenha as condições, porque o Lula vai pegar um estado com a conta bem estragada, nós temos que entender isso. E o Rui está fazendo agora aí estradas BRs. Lá em Cafarnaum, estamos lá, dando lá de serviço para uma estrada BR. Aqui entre Ilhéus e Itabuna, o governador está fazendo aquela BR, que vai ser uma pista BA, do outro lado do rio Cachoeira, é uma estrada federal. Nós estamos fazendo uma estadual duplicada para que não haja aquele engarrafamento, aquelas coisas. Então, Paulo, nesse caso específico, nós vamos ter que correr com os projetos que nós temos com o Lula. Ele, com certeza, nós vamos provocar para que ele possa resgatar ministérios que foram importantes para esse segmento, e temos certeza que
O que o Lula não puder fazer nos 2 primeiros anos, nós vamos fazer. E essa é uma geração. Jerônimo Rodrigues, existe uma proposta que está no plano de governo do governador Rui Costa que não foi possível ser levada adiante, que é a ligação ferroviária Feira de Santana, Salvador, inclusive com a possibilidade de conectar a nova rodoviária. Com essa possibilidade de um possível governo alinhado na Bahia, PT, e no governo federal, PT, é possível, finalmente, termos uma ligação ferroviária conjugando 2 grandes regiões metropolitanas, que é de Salvador e de Feira de Santana? Olha, Guto, primeiro, eu tive como governador, tive a honra de acompanhá-lo. Também no mesmo dia do lançamento do Lula, eu fui em Campinas para a gente conhecer ônibus elétricos. Eu não conhecia, apenas tinha olhado aqui muito rapidamente, mas somos na indústria que produz esses ônibus e os carros. E naquele momento o governador Rui Costa comprou 20 ônibus, uma forma de contato para fazer o teste em Salvador. Tem um potencial muito grande de meio ambiente, da economia de carbono, evitar a carbonização da nossa economia. E dentro de Salvador a gente já vai começar a fazer um teste. Esperamos que isso dê certo para a gente poder fazer isso em grandes centros, com um grande potencial que a gente tem com transporte coletivo e evitar a poluição ambiental. Nesse caso, a gente também conseguiu entender se a gente tinha condições de priorizar nesse momento o investimento para que esse programa de governo Rui Costa pudesse apontar alguma saída para encurtar o tempo de viagem entre Salvador e Feira de Santana, tirar de uma vez por todas engarrafamento, que a gente sai daqui, que chega em Salvador, a gente vê aquela sobrecarga da entrada de Salvador. Da mesma forma, períodos de festas de interior, como São João, Semana Santa, Dia das Mães, a gente também, quando chega em Feira de Santana, para entrar é uma loucura. Então, será um investimento pensado para encurtar, para ganhar tempo e haver menor de gasto, inclusive de acidentes. Então, é claro que a gente vai continuar pensando como é que nós vamos colocar isso para realizar. É claro que nesse momento o investimento nosso, já iniciado pelo Rui, ver se a gente consegue concluir a ponte Salvador-Itaparica, porque vai também descarregar uma parte do estado. Falando ainda em ferrovia, nós temos a FIOL, que é a integração entre o oeste e o leste. Então, muito bem adiantado, mas o governo federal resolveu botar a pedra em cima. Então temos como esse, Guto, nós vamos ter que ver a viabilidade, se nós temos condições. Pensando ainda em uma possível aliança entre o governo da Bahia e o governo federal, existe a possibilidade de construir finalmente a sede da Universidade Federal própria aqui em Feira de Santana? O que o senhor pensa de uma UFES Multicamp expandindo os seus campos para outras cidades do interior? E o senhor, que é um feirense, é professor da UFES, a sua esposa é professora da UFRB, o que é que o senhor pensa de importante para a Feira de Santana e região, que é uma cidade e uma região que o senhor bem conhece? Nós tivemos no programa de governo esse final de semana em Macaúbas, Bacia do Paramirim. E lá qual foi a demanda? Nós precisamos de uma universidade, porque eles ficam a 190, 200 quilômetros de universidade pública. Eles têm que botar a mão na carteira para quem pode pagar, e às vezes os cursos que eles querem é muito caro, então acabam fazendo um curso sem aquele interesse da vocação do território. No outro dia seguinte nós estávamos em Guanambi e novamente a própria demanda querendo ampliar a possibilidade de curso. Chegamos aqui em Ceabra, a reivindicação da Universidade Federal do Nordeste, aqui e lá da Chapada e lá na região de Ribeira do Pombal, Jeremoabo, reivindicando isso. Então, por mais que a gente tenha feito a oferta da educação superior pelo Estado, as 4 universidades, a UESB, a UFES, a UESC e a UNEB é que tem maior quantidade de campings no estado da Bahia, nós conseguimos trazer, com o governo Lula e o governo Dilma, 5 universidades federais. 5. E mesmo assim, esses campos não tiveram a oportunidade. Por quê? Porque a retirada da Dilma cortou um ciclo de ampliação desses cursos para outros vazios de universidade. A ideia é a gente botar na mesa um mapa dos territórios para entender onde é que tem vazios de universidades, a oferta da educação. Esse pessoal aqui da Bacia do Jacuí, por exemplo, ou ele tem que pegar lá o entroncamento indo para a Conceição do Coité, ou ele tem que vir para Feira de Santana, porque ele não tem na região, nos territórios, a oferta da educação superior. Então, Guto, eu quero dizer que nós vamos sim
mapear aonde é que nós temos que fazer um programa. E o Lula está ciente disso. Aonde nós pudermos adiantar, a gente já tem que fazer. Por exemplo, o campus aqui de Feira de Santana, o terreno que está sendo dialogado para poder construir a sede, que fica ali naquele entroncamento da Estrada do Feijão, bom, nós temos que ver o investimento federal. Às vezes a gente fica assim, quanto mais perto, mais próximo da cidade, melhor. Mas acabou que Feira, gerando uma grande conurbação, vai acabar se juntando ali com Antônio Cardoso, com a outra parte de Ipirá e seguindo para Santo Estevão. Acaba seguindo isso, como hoje Salvador, como São Paulo, e se juntou ali, ninguém sabe onde é a Aula de Freitas, onde é, vai se juntando, onde é Simões Filho. Então eu acredito que esse campo da Universidade Federal vai dar conta e nós vamos ter que fazer as contas. 4 universidades federais, se a gente tem condições de qualificar o que nós estamos fazendo agora, ainda mais, ou se a gente tem condições de ampliar. Naqueles locais que não tem que fazer ampliação, tem que fazer com a responsabilidade que não é assim criar curso, nós temos que fazer um bom debate. O pré-governador